A seguir, Hora da Notícia. Operação Viagem Segura já está valendo desde a primeira hora da madrugada desta sexta-feira. E o nosso convidado no estúdio é o chefe da 8ª Delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo, Rodrigo Calegari. Como os consumidores estão fazendo as compras de Natal e de fim de ano? Hoje tem dica de cinema para você aproveitar no fim de semana. E no quadro Acorde, um pouco de um espetáculo feito para crianças e adultos. É o Silencioso Mundo de Flor. E ainda, para dar aquele toque especial também nos cabelos, a gente mostra dicas simples, mas que podem fazer a diferença no visual nas festas de fim de ano. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro, é Hora da Notícia. Depois de um ano marcado pela crise econômica, a nossa equipe foi às ruas para saber como os consumidores estão se comportando nas compras de Natal e fim de ano. A reportagem é da Júlia Poça e do Pablo Pinheiro. Veja só. São tantas promoções, sem dúvida o comércio está preparado para receber os consumidores nesse fim de ano. Mas a questão é, será que os consumidores estão preparados para ir às compras? Fomos para a rua para tentar descobrir. Não é segredo para ninguém que 2017 foi um momento em que a economia não estava assim tão aquecida. Mas e agora que é o fim do ano e a expectativa de vendas costuma ser alta? Como será que a gente está se comportando? De acordo com a última pesquisa feita pelo SPC, 3 a cada 10 pessoas que pretendem presentear alguém esse ano têm contas atrasadas ou estão com o nome sujo na praça. E pelo menos metade dos entrevistados costuma dividir as contas em várias prestações, enquanto cerca de 40% prefere pagar com dinheiro vivo. E aí, será que por aqui as contas estão sendo parceladas ou o pagamento está saindo à vista? Eu tô comprando a maioria parcelado, né? E geralmente o pessoal deixa pra última hora, né? Eu não fiz muito diferente, até tô correndo atrás do presente amigo secreto agora. Tô me organizando, assim, um pouquinho em cima da hora. O dinheiro tá meio curto, mas tá dando e vale a pena, claro, né? Festa de fim de ano, tem família pra dar presente, tem amigo pra dar presente, e é isso aí. Na verdade, a gente procura o que cabe no bolso, né? A gente não foge muito disso, então é bem tranquilo. Tentar não se endividar também, né? É, realmente, a gente tenta fazer o Natal, mas não levar pro resto do ano essas dívidas, né? Alguma coisa, né? A gente parcela, mas eu prefiro pagar à vista. E o que dizer sobre a quantidade de presentes? Como é que tá aí na sua casa o consumo das famosas lembrancinhas? Antes a gente dava para pai, mãe, sobrinho, afilhado. Esse ano não tem como. Só pros filhos mesmo. Só pros filhos e pro marido, né? Na verdade, esse ano a gente se organizou meio que o ano inteiro, né, para poder comprar. Eu, como tenho uma filha pequena, a gente acaba gastando um pouquinho mais, querendo ou não, porque, né, a gente quer para eles, né? Como a gente sempre se organiza com a família, né, e procurar dar uma lembrancinha para cada um, para não ficar em branco ninguém, né? Ninguém ficar sem o seu presente. Todo mundo vai ganhar, então. Todo mundo vai ganhar. Mesmo que em cada lugar seja diferente, o comércio está com uma expectativa relativamente otimista para esse ano. Bom, a nossa expectativa, em função do que ocorreu esse ano, é uma das melhores expectativas que a gente tem, em função de que haverá um pequeno crescimento, mas haverá um crescimento em relação ao ano anterior. Isso é muito importante para nós comerciantes, uma vez que a gente estava num período muito negativo. A partir do segundo semestre começou a dar uma melhoradinha, né? Mesmo que timidamente, começou a dar uma reagida no mercado, de modo geral, acredito. Então o comércio está bem otimista, assim, a expectativa está bem boa, em fechar em torno de 10% a mais esse ano. A gente, né, trouxe de tudo, um pouco de tudo, né? Trouxemos, né? Estamos com a loja aí esperando os clientes. Só chegar. Tá certo. Bastante promoções, né? Nosso crediário também bem esticadinho aí, só esperando os clientes. Mas mesmo depois de um ano economicamente tumultuado, tem coisas que nunca mudam.
Como todo bom brasileiro, né, deixa para a última hora. Então a gente está esticando um pouco mais o horário agora à noite também, ficando até as 8, 9 horas da noite, para poder atender todo mundo e então muitas opções boas aí, né, o comércio está preparado. E o comércio e supermercados estão com um horário diferenciado neste Natal. Nessa semana, as lojas estão abertas, então, até às 9 da noite. Na véspera do Natal, dia 24, lojas e supermercados atenderão até às 7 da noite. E no dia 25 não haverá, então, expediente. A operação Viagem Segura já está valendo desde a primeira hora da madrugada desta sexta-feira. Todos os órgãos de fiscalização do trânsito estão envolvidos neste trabalho. De acordo com a média histórica das operações, o Natal é o 5º feriado mais violento em termos de mortes em acidentes de trânsito. E para falar a respeito e também dar aquelas recomendações para quem vai pegar a estrada, a gente recebe hoje o chefe da 8ª Delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo, Rodrigo Calegari. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Rodrigo, qual é o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, então, que está atuando neste feriadão de Natal? Nós fizemos nesse feriadão, um feriadão que preocupa muito a Polícia Rodoviária, um remanejamento do nosso efetivo. Então, nós ampliamos as escalas, principalmente agora no início, e também na volta, né, no final do feriado, estamos com escalas aí ampliadas, com mais equipes no trecho. Existe algum horário de maior movimentação? Acreditamos que a saída hoje à tarde e amanhã pela manhã e o retorno no dia de Natal, principalmente na tarde, sejam os períodos mais críticos, aqueles em que teremos aí um aumento considerável do fluxo de veículos. O Natal tem alguma característica especial com relação ao movimento, diferente de outros feriadões? Pelo que nós vemos aí ao passar dos anos, o Natal ele traz aquelas viagens mais curtas, então o pessoal que vem muito da região metropolitana para o interior e também a viagem curta aqui na região. E isso aumenta bastante o fluxo aqui, principalmente na 285 em Passo Fundo. Tem alguma infração? Quais seriam as principais infrações desse período, né, comparado com outros anos? E já lembrando também que as multas estão mais caras. Exato. Estaremos trabalhando e focando principalmente aquelas infrações mais graves que geram acidentes com mortes, com vítimas. Então, a alcoolemia ao volante, esse período é fundamental trabalharmos focados aí no combate à alcoolemia ao volante, ultrapassagens proibidas e também o excesso de velocidade. Essas mais graves seriam as mais comuns? A ultrapassagem e o excesso de velocidade são as mais comuns. A alcoolemia não é tão comum, mas ela gera acidentes mais graves. Então, aqueles acidentes em que envolvem pessoas alcoolizadas, geralmente é com pessoas feridas e muitas mortes também ocasionadas pelo álcool. Com relação ao trabalho da equipe, como é que vai funcionar a questão da fiscalização, os pontos de fiscalização nas rodovias? Estaremos ao longo dos dias utilizando os nossos radares, nós temos 3 radares aqui na delegacia, todos eles estarão sendo utilizados e também com comandos específicos de combate à alcoolemia com a utilização dos etilômetros. Não temos mais a situação aí de contingenciamento, então nossas viaturas todas estarão no trecho trabalhando aí para coibir essas infrações. A abrangência da delegacia aqui de Passo Fundo? Trabalhamos aí em 442 quilômetros de rodovias federais, abrangendo aqui os municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Erechim. São os nossos 3 postos, a nossa circunscrição, então, é na região norte, toda ela. Todo feriadão a gente sempre orienta aquelas recomendações básicas que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas que sempre, né, todo feriadão aparecem aí nos índices, então, dos acidentes e sempre vale a gente relembrar. Quais são as orientações, então, da Polícia Rodoviária Federal para este feriadão? Quais os cuidados, então, para os motoristas? Nós recomendamos sempre, antes de sair, verificar a situação do veículo, principalmente, condições de suspensão, iluminação, sinalização, freios e pneus, né? Porque poderemos ter chuva nesse período, então pneus é importantíssimo. Verificação também da documentação, habilitação e documento do veículo, se está tudo em dia, né? E, ao sair na estrada, recomendamos sempre respeitar os limites de velocidade, respeitar as condições da via e a sinalização para ter uma viagem tranquila. Isso reduz muito as chances de acidentes. Com certeza. Nos últimos anos, nós não tivemos acidentes graves nesse período aqui, nas rodovias federais da Delegacia de Passo Fundo, e pretendemos que também, nesse próximo, esse que está iniciando agora, também não tenhamos acidentes graves.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Nós agradecemos. Obrigado. Obrigada. E que tal dar um toque especial nos cabelos para as festas de fim de ano? Depois do intervalo, a gente tem dicas para você. A Associação Municipal de Proteção aos Animais em Risco ou Abandonados, Ampara, começou a remover os animais que estão abrigados no CAPA para a nova sede em Bela Vista. A Ampara foi vencedora do chamamento público realizado pela Prefeitura de Passo Fundo para abrigamento de animais. Em média, de 10 a 15 animais são transferidos por dia, totalizando aí cerca de 90 animais até o fim do ano. Em janeiro, será apresentado um cronograma para a transferência do restante, porque ela deve ser gradativa para a melhor adaptação dos animais. Essa remoção também obedece critérios técnicos e é acompanhada pelo Ministério Público. O fim de semana de Natal deve ser de chuva aqui na região. Veja então os detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para o sábado será de céu encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima alcança os 27 graus. O domingo, véspera de feriado natalino, será de céu encoberto com chuvas rápidas. A mínima é de 15 e a máxima não será tão alta, 24 graus. Em cena, 2 contadores de histórias, juntos de instrumentos percussivos que vão permitir o som, mas também o silêncio da protagonista da história, uma menina chamada Flor. O acorde de hoje te convida a conhecer um pouco de um espetáculo feito para crianças e adultos. O mundo de Flor é silencioso, mas com a ajuda de um amigo, ela passa a sentir, a descobrir o universo dos instrumentos musicais. O espetáculo O Silencioso Mundo de Flor é do Teatro Depois da Chuva, já foi apresentado aqui em Passo Fundo e está aberto para você que queira trazer e conhecer um pouquinho mais desse universo, do universo da flor. Protagonizam então esse espetáculo Giancarlo Camargo e também o Diego Granza. Muito obrigada por nos receberem aqui no Rito Espaço Coletivo. Uma alegria conhecer um pouco mais da criação desse espetáculo. Flor, ela representa uma parcela significativa aí da população que é surda. Bem, é um espetáculo, a gente pode dizer, educativo, inclusivo e que não é só para crianças. Podemos dizer com certeza. Eu que agradeço o convite, Fanny. Podemos dizer com certeza que ele é educativo, ele é inclusivo. A gente, inclusive, tem tido a oportunidade de apresentar para públicos, para plateias mistas que têm ouvintes e não ouvintes, vamos dizer assim. E tem sido muito bacana, sabe? A gente até tem discutido até uma forma, até pelo texto ser narrativo, ser a princípio uma contação de história mesmo, a gente trazer a linguagem dos sinais para dentro da cena. A gente ainda está matutando como que a gente vai viabilizar isso. O Diego já trabalha com criança também há um bom tempo. Exatamente. E a gente vinha conversando a respeito de montar alguma coisa para os bem pitoquinhos. Para os bem pequenininhos. E aí, o que fazer? Resumindo, chegamos, o Diego, eu tenho esse texto aqui, que é da Cecília Cavalieri França, uma musicista mineira, que escreve para criança, tem várias obras já. E começou como uma contação de história mesmo, e passei a chamar de espetáculo assim que entrou, que a gente resolveu a personagem da Flor com a boneca, entrou a parceria do Cacacena, que fez a direção, confeccionou a boneca e fez a direção da cena, enfim. Flor desejou segurar aqueles objetos. Theo
escolheu um tambor enorme, chamado surdo. Flor imitou aqueles gestos batendo na pele do surdo. De repente, o mundo de Flor se abriu em sons. Os seus ouvidos não podiam ouvir, mas o seu corpo podia. Sim, podia. E a sua mãe é contadora de histórias. E esse é o teu primeiro espetáculo, onde você funciona como músico e também se desafia como ator, Diego. Isso, minha primeira experiência, até foi meio sem querer. E eu já tinha até trabalhado com a minha mãe, mas sempre num fundo musical, assim, a minha mãe como em primeira pessoa ali trabalhando e eu só. Sim. E agora até tô aprendendo ainda. A Betinha que está dirigindo o espetáculo, tem a professora aí da galera. Pois é, a Betinha, então, Mânica, faz a direção desse espetáculo, que conta com figurinos lindíssimos. Da Betinha também. Exatamente, e ela assina esses figurinos. Sempre falei pro Diego, o meu intuito é que esse espetáculo a gente, leve ele o máximo possível, em todos os cantos que for. E tem sido muito legal, a gente fez até uma turnezinha pelo Sesc durante a Semana do Estudante, que foi muito bacana. Também se apresentaram na Jornada Nacional de Literatura. Foi muito bacana também, porque o espetáculo ele é muito intimista. É verdade. Ele tem uma peculiaridade que é da proximidade com o espectador. Aí por isso que esse texto caiu como uma luva, porque ele, além de ser uma história belíssima, ele é uma aula de musicalização infantil. A gente trabalha com ritmos, com intensidade, com sonoridade. Brincar é ser amigo, brincar é ser amigo. Dado, Ricardo. Muito obrigada, Jean. Obrigada mesmo. Sucesso com esse espetáculo, viu? Obrigado. Que é lindo mesmo, é muito lindo. Bem, o Acorde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais. Com licença, gente amiga, tenho algo pra contar. Todo mundo pronto? Para as mulheres, estar bem vestida e com uma maquiagem bacana nas festas de fim de ano é importante. Mas que tal dar aquele toque especial também nos cabelos? Confira 2 dicas simples, mas que podem fazer a diferença no visual. Para final de ano, Natal e as festas de formatura, a gente tem 2 dicas para dar para você. Uma da Stephanie, cabelo semi-preso. Ele foi feito um babyliss para deixar ele ondulado e depois a gente prendeu na parte posterior do cabelo. Naturalmente ele foi preso com um pequeno elástico e depois finalizado com grampo e spray. Então aí a gente tem um cabelo semi-preso com cara de verão e uma cara bem jovem, nada muito formal e sim descontraído. No segundo cabelo, a gente tem um cabelo que é o mais requisitado nessa época do ano e nas épocas de verão, né? Um cabelo com tranças, as tranças realmente bem soltas, bem frouxas, justamente para dar esse ar bem natural e bem de verão mesmo. No final, a gente prendeu com um elástico, tendo assim uma cabeça com volume e bem descontraída, jovem também. E essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia volta na segunda. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.